Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é quinta, 13 de junho e este é o seu Diário Econômico. O nosso noticiário político resolveu dar uma apimentadinha extra no Dia dos Namorados ontem. A gente viu o real perdendo 1%, que varou ali os 5,40. Bolsa cedeu 1,5% abaixo dos 120 mil pontos, com o nosso juro longo subindo uns 25 pontos base. Um dos primeiros gatilhos dessa piora veio do comentarista da Globo News, o Valdo Cruz, com a apuração de que o apoio do presidente Lula à devolução da MP do PiscoFins não tinha chegado aos ouvidos do ministro Haddad até o momento que ela foi tornada pública. Ele ficou sabendo pela mídia. A fala do senador Jacques Wagner de que a decisão do presidente interrompeu, abre aspas, uma tragédia sem fim, também já tinha sido lida como uma crítica à Fazenda. E aí se somou também a um Twitter da presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, criticando a ideia de se cortar despesas com educação, saúde e outras vinculadas ao salário mínimo, que dias atrás parecia ter entrado ali nos planos alternativos do Ministério. Só um parênteses aqui, a ideia discutida sobre essas despesas não seria a de cortes delas, mas de aumentos condizentes com o teto de despesas do novo arcabouço fiscal. Enfim, os investidores se viram obrigados então a discutir o grau de prestígio do Haddad dentro do governo. Tanto que o senador Randolph Rodrigues veio mais uma vez a público, logo ali pela manhã de ontem, para dizer que ele é inabalável e tem apoio de todo o governo e dos líderes do Congresso. O ministro de fato admitiu ter editado a MP das compensações da desoneração num momento errado, quando estava fora do Brasil. No fundo, então, a mudança ali do PiscoFins ia ter um impacto muito maior na economia, muito mais duradouro que a receita que ele perdeu com essa desoneração desse ano, além de ter envolvido ali setores que são muito relevantes e que têm carregado um bom piano no PIB. Então foi difícil mesmo se sustentar tudo isso. Além de ser negativo per se toda essa incerteza, fica pior no relativo se a gente considerar que o cenário externo segue tentando ajudar. A inflação americana de maio, por exemplo, veio melhor que o esperado, com variação nula no índice cheio e os núcleos no seu patamar mensal mais baixo desde outubro do ano passado. Também foi bem importante a contribuição dos preços de serviços, que tem sido ali o vilão da inflação, depois de um começo de ano mais salgado e que agora aí começa a puxar o número para baixo. Entre os itens, inclusive, que o Powell disse que gosta de olhar mais, que até a turma apelidou aí de supernúcleo por conta disso, ele foi para o campo negativo pela primeira vez desde 2021, um indicativo ainda mais positivo para a inflação que é preferida pelo Fed, o PCI, e que sai ainda esse mês. Os mercados então reagiram mais fortemente a esse relatório de inflação, reagiram positivamente, do que as divulgações do Fed na parte da tarde. As ações bateram novos recordes históricos, os juros caíram e a gente viu o dólar enfraquecendo. O recado final do Fed foi que o espaço para começar a reduzir os juros esse ano diminuiu bem, com a mediana dos diretores prevendo só uma redução esse ano e mais 4 em 2025 e outras 4 em 2026, quando a taxa então chegaria perto de 3%. Hoje ela está entre 5,25% e 5,5%. Esse caminho ficou mais conservador do que o mercado precificava, que acabou fazendo a melhora dos ativos dar uma aliviada no fechamento do dia. Outro recado importante deles foi sobre o longo prazo. Resumidamente, o Fed vê o juro estrutural da economia americana mais alto do que ele previa antes, agora em 2,8%, que é justamente o mesmo patamar que a gente via antes da Covid nas projeções deles. Ou seja, o custo do dinheiro pode cair nos próximos anos, mas para níveis relativamente mais altos do que se esperava tempos atrás. Para o dia, a inflação americana tem mais um capítulo com os preços no atacado, o PPI, que também pode surfar essa onda melhor de inflação, inclusive pela queda que a gente viu no petróleo recentemente. E por aqui faltam as vendas no varejo para a gente fechar os principais dados de abril. O consumo das famílias de itens de baixo valor agregado segue robusto, fora o fato que esse ano a gente teve muito mais dia útil do que o ano passado, como eu já comentei tempos atrás, o que sempre ajuda a gente a ter bons números de crescimento sobre 2023. De resto, eu sigo acompanhando também os desdobramentos das eleições mexicanas com certa preocupação. A pauta de reformas como a constitucional e de mudanças no sistema judicial deles, além de stops de investidores, segue impondo aí um viés negativo para os ativos mexicanos e com riscos de contágio aqui para o Brasil. Tanto que a presidente do BC mexicano teve que dizer ontem que pode tomar medidas, se necessário, para tentar restaurar a estabilidade nos mercados locais. Um bom dia, bons negócios e sorte sempre!